Oi! Nesse vídeo, vamos falar um pouco mais sobre a empresa Oi, na série Comprar ou Vender. A série que não dá a resposta exata, mas te ensina a fazer as melhores perguntas. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou um dos fundadores do Clube do Valor, uma gestora de recursos. Estou aqui com José Vanderlei Schmidt Jr., um analista aqui do Clube do Valor, que já é figura conhecida de muitos de vocês aqui da série Comprar ou Vender. A gente sempre começa, né, com o mesmo roteirinho, em que o José explica um pouco melhor para toda a comunidade aqui do Clube do Valor por que a gente não fala assim: ah, isso aí é compra, todo mundo tem que comprar, ou não, aqui é venda. Diz aí, José. Então, diferentemente de outras casas de análise que podem indicar quando é o momento certo de comprar, quando é o momento certo de vender, nós não somos uma casa de análise. A gente não pode fazer esse tipo de análise, não pode fazer esse tipo de recomendação. A gente é uma gestora de recursos para os nossos clientes e também um canal de educação financeira. Perfeito. E por isso a gente traz aqui realmente algo que está muito alinhado com a nossa filosofia, que é mostrar dados, fatos, números e a nossa interpretação sobre eles para que você interprete do jeito que você quiser. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a Oi, mas no próximo a gente pode falar sobre a sua empresa preferida, aquela empresa que você está na dúvida se vale a pena manter o investimento, se não vale, e quer ter mais conhecimento sobre ela. Então comenta aqui abaixo qual empresa você quer ver e já de quebra deixa o teu like aqui no vídeo, porque isso é muito importante, dá um sinal para o YouTube essencial. Se você curtiu o vídeo, te inscreve também no canal. Mas dito isso, vamos já ao conteúdo desse vídeo e vamos começar, né, José, com um pouco da história da Oi. Conta aí, de onde vem a Oi, o que culminou na criação dela, enfim, conta aí a história da Oi que o pessoal merece saber um pouco mais sobre isso. Mas antes disso, eu queria voltar aqui agora para minha casa para deixar claro dois pontos aqui. O primeiro é que esse vídeo foi gravado algumas semanas atrás, quando ninguém estava de quarentena, quando era tranquilo conviver com outras pessoas sem sair por aí disseminando aquele vírus facilmente transmissível. Segundo ponto é que tudo que a gente vai mostrar aqui não muda com relação a esse cenário atual. Todo o racional por trás de uma decisão de investimentos, os números do balanço da empresa, etc., seguem os mesmos. Por isso a gente manteve esse vídeo aqui dentro do nosso calendário editorial. Beleza? Agora sim, José, conta um pouco mais da história da Oi. Nascida em 2002 e posteriormente chamada de Oi em 2007, ela é proveniente da antiga Telemar, que, por sua vez, é proveniente da Telebrás, fundada em 1972. E em 2009 também, muita gente já sabe, a Oi se fundiu com a Brasil Telecom, que na época era uma concorrente dela, em uma operação de fusão que até o momento foi considerada ilegal. Até o momento hoje? Até o momento da fusão. E é nisso que eu gostaria de entrar um ponto, porque ainda na época da Telemar, a empresa usou o seu próprio capital para investir 5,2 milhões de reais em uma empresa que na época era uma empresa de entretenimento e games, cujos sócios eram os filhos do político Jacob Ittar, um dos fundadores do PT, ali nos anos 80, e o Lulinha, o filho do ex-presidente Lula. Um ano depois, a Telemar injetou mais 10 milhões de reais na empresa do Lulinha, e essas operações, obviamente, foram vistas com muito maus olhos, no que a revista Veja levantou na época uma suspeita de que a Telemar estaria ajudando a empresa do Lulinha na esperança de que fosse modificada a Lei Geral das Telecomunicações, que proibia esse tipo de fusão. Tá desconfiando. Um histórico bastante conturbado aí da Oi. E eu me lembro muito bem que a Telebrás, que é a origem disso tudo, né, uma estatal de telefonia, era um caos. Eu não lembro bem, isso aí meus pais contam, né? Era um caos ter uma linha telefônica em casa. Era algo tão valioso, tão difícil, que era lançado no imposto de renda como um ativo que você tinha. Então você falava, eu tenho meu apartamento, eu tenho meu carro, eu tenho meu telefone. E aí, né, quando deixou de ser função do Estado, que é claro, uma função do Estado prover telefonia para todo mundo, a coisa começou a ganhar um pouco mais de produtividade. Hoje todo mundo, né, ninguém mais tem telefone, mas todo mundo tem celular. E a história toda conturbada, assim como a história recente, né, da Oi. Até para quem não sabe, hoje a Oi está num processo de recuperação judicial, que é um processo todo especial, né, para reorganizar toda a estrutura, a operação da empresa, a relação com seus credores, etc. E isso acontece quando a empresa está numa situação muito delicada em termos econômicos. Mas talvez o José tenha mais a falar sobre isso. Isso, exatamente. Em 2015, a Oi fechou com um prejuízo de 5,3 bilhões de reais.
Logicamente, alguns meses depois, no dia 20 de junho de 2016, a empresa entrou com esse pedido de recuperação judicial. Mais alguns dados, né? No início de janeiro de 2018, foi aprovada a homologação desse plano de recuperação judicial da Oi. E algumas semanas depois, a empresa encerrou o trimestre, novamente, com uma dívida, só que agora era de 13,5 bilhões de reais. A empresa, desde então, ela vem trabalhando para vender os seus ativos que sejam não estratégicos para a empresa, a fim de reforçar o caixa e conseguir recuperar essa dívida. Ela já vendeu alguns imóveis, rendeu 120 milhões de reais para a empresa, também vendeu participação em outras empresas de outros países que ela tinha por meio do Grupo Oi. Vendeu a participação na empresa de games do Lulinha? Não sei dizer. Mesmo assim, algumas teses de investimento preveem o turnaround da empresa, em que ela pode dar a volta por cima, recuperar o prejuízo e entregar uma boa rentabilidade para os investidores. E eu vou falar bastante sobre isso, tá? Sobre o que eu acho, qual a minha opinião e como eu acho, tanto com a minha carteira quanto com a carteira dos nossos clientes, em relação a essa tese de turnaround. Fica aqui conosco, mas antes, né, a gente contou todo um histórico bastante conturbado da Oi. Vamos ver o que aconteceu com a cotação das ações da empresa em meio a toda essa história bem intensa aí dos últimos 20 anos praticamente, né? Então, no gráfico que está na tela agora, você pode ver aí comparativamente 3 investimentos diferentes. Né? Investimento no CDI, né? A taxa livre de risco, é hoje igual à taxa Selic, sempre foi muito parecida. Investimento no Ibovespa, que é a média do mercado de ações, né? Que é um índice amplo do mercado de ações. E investimento na Oi. Não, tá? Não é a linha azul, não é o eixo horizontal, é a cotação das ações da Oi, que se desvalorizaram, o quê? 99%? Praticamente. Se você tivesse investido R$100 em julho de 2009, que seria um pouco depois da fusão com a Brasil Telecom, hoje você teria apenas 63 centavos. R$100, 63 centavos. Exatamente. R$100 mil, R$630. Por aí. R$1 milhão, R$6.300. Então perdeu tudo, praticamente tudo. Beleza, olhamos aqui um pouco para o passado da cotação, mas vamos falar sobre o presente, sobre dados atuais da Oi. Sempre lembrando que daqui a 2 dias, em relação à data da publicação desse vídeo, a Oi vai publicar um balanço, alguns dados vão ser atualizados e a gente vai atualizar esses dados no relatório, no estudo que a gente apresentei aí, quem assiste essa série aqui. O primeiro dado que a gente sempre olha é o Enterprise Value, que é o EV, né? Numa simplificação, né? Entre só as primeiras iniciais de cada palavra. E o EV, ele é a soma do valor de mercado, ou seja, do quanto a empresa vale, né? A quantidade de ações multiplicado pelo preço de ações, mais a dívida líquida da empresa. Como o José antecipou, a dívida líquida é muito alta, então o EV da Oi acaba sendo muito alto. E qual é o EV atual, José? O EV atual dela é de cerca de 20 bilhões de reais. E sabe dizer quanto disso é valor de mercado? O valor de mercado da Oi, que é composto pelo preço da ação multiplicado pela quantidade de ações da empresa, está hoje em cerca de 4,5 bilhões de reais. Vamos olhar então para o Enterprise Value numa perspectiva em que a gente divide ele pelo EBIT, que é Earning Before Interest and Taxes, uma simplificação para o lucro operacional da empresa. E nesse gráfico, nesse gráfico que está na tela agora, dá para ver, né, que era uma relação muito próxima a zeros, um pouco negativa, né, porque a empresa em vários trimestres, em vários momentos, teve um resultado operacional negativo, mas teve um momento em que ela subiu muito e depois despencou. Quando é que você acha que é esse momento? Não seria, por acaso, na recuperação judicial? Atualmente, José, como é que é esse dado? Quanto está a relação EV/EBIT da Oi? Atualmente, a relação EV/EBIT dela está em menos 2,5 e por causa disso, no nosso ranking, ela não entra. Ou seja, nós não somos uma gestora que está comprando ações da Oi atualmente. A gente tem muita clareza sobre a nossa estratégia. A nossa estratégia ela requer um EBIT dos acumulados dos últimos 12 meses positivo para a empresa estar apta a entrar ali no mínimo no nosso radar. E não é o caso da Oi, que o EBIT é negativo e mesmo sendo menos 2,5, quando se eventualmente passar para positivo, digamos que ela deu R$1 de EBIT, essa relação ela iria explodir, né? Ela iria passar do negativo lá para cima, dependendo do EBIT gerado, porque ficaria, né, nesse sentido ainda assim cara, né? Tem que gerar um EBIT muito, muito, muito grande para a relação EV/EBIT ser minimamente viável. No caso, seria um EBIT acumulado de 12 meses de 2 bi para ser uma relação EV/EBIT 10, que é algo ali minimamente aceitável dentro da nossa estratégia de value investing. Mas tem mais coisa ainda para a gente falar.
E a primeira delas é o risco, né? O quanto o investidor perdeu ou teria passado de risco no histórico. Na Oi está muito ligado ao que a gente falou da cotação, né? Praticamente 100% de Sim. queda no histórico, mas teve também um momento em que ela teve uma alta muito forte, né? Quando ela Sim. já tinha se desvalorizado muito e teve um solavanco, como é que foi isso aí? Muito se dá devido à volatilidade do preço da própria empresa. Como ela é uma empresa que está sendo cotada a um preço muito baixo, ao momento que tu tem uma cotação de R$ 1, se ela passa a R$ 2, já é 100% de lucro. Então, nesse caso, ela teve uma alta bastante forte ali de 657,5% em outubro de 2017, que foi um pouco antes de ser homologado o plano de recuperação judicial. Depois, ela novamente voltou a cair. Então, vamos entrar aqui em mais dados sobre a Oi. Primeiro, a relação preço por lucro. O preço por lucro hoje está em menos 0,46 vezes. Por ser um número negativo, as pessoas que usam PL para investir descartam a empresa. O que mais tem? O que as pessoas estão usando na tese, né, dos compradores e acionistas da Oi? Tem também o preço pelo valor patrimonial, né? Exatamente. Hoje o preço por valor patrimonial da Oi está em 0,28 vezes. Em tese, quem usa esse indicador, estando abaixo de 1, pode ser que a empresa é um bom investimento. Então, acho que tem muita gente apegada a essa relação preço por valor patrimonial, que seria, né, a relação do patrimônio líquido da empresa frente ao preço por ação. Valor patrimonial da ação pelo preço da ação. Mas se a empresa segue queimando caixa, ela vai seguir consumindo patrimônio. Então, essa seria um contraponto, né, um PVPA baixo. Dividend yield, como a empresa tem recuperação judicial, não distribui dividendos. Se não distribui dividendos, dividend yield é zero. Mas aqui eu quero abrir um parênteses, porque ali nos anos 2013, 2012, 2014, quando estava entrando no mercado financeiro, a Oi, já mega endividada, já com uma relação do EBIT frente à dívida líquida muito baixo, ainda assim ela distribuía bastante dividendos. Então, é um ponto que sempre trago quando alguém simplifica as coisas e fala: não, a estratégia de dividendos é a melhor do mundo, é só comprar uma boa pagadora. Tá aí, quem foi uma boa pagadora concentrou a carteira, é claro, não seguiu aqui os pré-requisitos de diversificação e concentrou na Oi, recebeu ali 5%, 6% de yield em alguns anos e depois viu a cotação cair praticamente 100%, dilapidar todo o seu patrimônio. Então, esse é um ponto importante sobre o dividend yield. E vamos mais para um bate-bola, né? A gente começando pela liquidez diária, quanto essa ação é negociada. A ação é suficientemente negociada nos nossos parâmetros, gira em torno de 120 a 170 milhões de reais por dia. O que mais que temos aí? Participação no Ibovespa, 0%. 0%. A gente tem o free float da empresa, que está em 99,97%, inclusive com um movimento recente de vender parte das ações para captar um pouco mais de caixa. E por fim, a gente tem dois fatores interessantes para falar, que é dos maiores investidores da Oi e dos maiores fundos no Brasil que tem posição em Oi. Começando pelos investidores, a maior investidora na Oi hoje é a York Capital. A segunda maior é a Golden Tree Asset Management. A segunda maior é a Golden Tree Asset Management, que a gente já falou aqui que uma dos outros investimentos que ela tem é de Via Varejo. Ela também é uma gestora muito grande, com 32 bilhões de dólares sob gestão, sendo 6 desses bilhões de dólares investidos em empresas de risco em mercados emergentes, como o caso da Via Varejo e como é o caso da Oi também. E a terceira maior é a Brookfield Asset Management. Eu sei que eu falei das duas outras como gigante, mas essa aqui é uma gigantaça, assim. É o pai das gigantes. É o pai das gigantes. Tem 540 bilhões de dólares sob gestão, com mais de 20 bilhões de dólares apenas no Brasil. Sendo 3 gestoras gigantes, que têm dezenas de bilhões de dólares em gestão, dá para entender que elas não têm posições relevantes frente ao fundo deles na Oi. Então é uma participação ali, é uma aposta com um pequeno percentual, certamente, da carteira deles. E o que mais tem? Os maiores fundos, maiores posições de fundos, quer que tá junto, né, com essa leva de investidores que confia no turnaround da Oi? Quem tá aí junto? Então, puxando por esse ponto, o fundo que tem a maior posição em Oi hoje é o Multicapital, que tem 100 milhões de reais investido na empresa. Isso pode parecer bastante, só que frente ao patrimônio desse fundo específico é apenas 2,2%. Seguido dele, a gente tem o Fator Sinergia FIA, que é um dos fundos geridos pelo braço de gestão do Banco Fator, que possui cerca de 34 milhões investido em Oi. E por fim a gente tem a JGP, que é uma das gestoras mais tradicionais aqui do Brasil, que tem mais ou menos 30 milhões de reais investidos em Oi. Que também, né, no caso da JGP, é um valor baixo frente ao patrimônio
sobre gestão. Exatamente. E agora um ponto bem importante que eu falei no início do vídeo, né? Que, no final eu vou falar um pouco a minha opinião sobre toda essa quantidade grande de investidores que pede Oi, que confia no turnaround da Oi, que investe na Oi. Primeiro, o que a gente faz? Segundo, o que a gente pensa nisso? O que a gente faz? A gente adiantou. A gente não tem empresas com EBIT acumulado de 12 meses negativos. E aí você pode pensar, mas Ramiro, assim você pode perder grandes oportunidades. E eu penso, ok, posso perder mesmo, mas a gente tem que ser fiel e disciplinado na nossa estratégia. A nossa estratégia ela funciona, a gente testou ela ao longo de décadas aqui no Brasil, outros investidores testaram ao longo de décadas nos Estados Unidos, ela simplesmente funciona. Então a gente tem que ficar dentro do nosso círculo de competência. Nosso círculo de competência não envolve entrar em turnarounds quando a empresa não dá nem EBIT. Então ela tem uma relação EV/EBIT negativo. Então aqui ninguém tem ações da Oi, nenhum cliente tem ações da Oi. E agora eu vou abrir para a minha opinião, que é diferente da nossa estratégia. A nossa estratégia, o que a gente faz é pragmatismo, sem deixar com que as nossas opiniões, os nossos viés emocionais influenciem a tomada de decisão. E a minha opinião, e aí eu falo como educador financeiro, recebendo centenas de directs por dia, recebendo centenas de comentários em vídeos do YouTube por dia e tendo vários amigos que nunca falaram na vida sobre investimentos comigo e agora vêm falar sobre investimentos, no caso da Oi. Minha opinião é muito na linha de que muita gente que tem ações da Oi tem pelos motivos errados. Tem porque acredita que é um atalho, que é uma forma rápida e fácil de multiplicar muito o seu dinheiro. É uma tese que eu, quando era iniciante na Bolsa, entendo muito bem porque eu seguia. Eu tive ações da Milk11, né? Da Laep Investimentos, uma porcaria de empresa, e a tese era a mesma. Qual era a minha tese lá atrás? Eu tive ações delas em 2009. A tese era, antes da crise de 2008, as ações valiam R$8. Agora elas valem 1. Então pode multiplicar por 8 se recuperar. E era a mesma história. Recuperação judicial da Parmalat, cheio de treta, cheio de rolo lá com Marcos Elias, que hoje acho que até está preso. Uma história muito similar à da Oi. E todos esses amigos, todas essas amigas que eu conversei, que têm ações da Oi, a tese é sempre a mesma. É assim, mas se recuperar, não precisa nem voltar para o patamar que era antes. Se sair de 80 centavos para R$5, aí eu ganho bastante dinheiro. Só que é uma tese que, de novo, está muito ligada à busca de um atalho, à busca de um acerto, de um dinheiro rápido, de um dinheiro fácil, que até pode vir, eu não sei o futuro, daqui a pouco vai que isso aí vale a R$5, volte para os R$5 mesmo, mas eu sei que no longo prazo, quem pensa assim, quem tem essa mentalidade, quem enxerga o mercado de ações como um atalho para ganhar dinheiro rápido e fácil, acaba perdendo muito dinheiro. Pode ganhar 500% numa, vai chegar uma outra que vai perder 100%. E aí pode ganhar 1.000.000% antes de perder 100%. Quando perde 100%, perde tudo. Então, se você por acaso quer se aventurar, se você tem uma outra visão, tudo bem, eu respeito, mas tome cuidado com o seu dinheiro. Faça que nem os grandes fundos. Coloque ali 1, 2% do seu patrimônio no máximo, sabendo dos riscos muito grandes do turnaround não ocorrer e do seu patrimônio se dilapidar. Porque sabe o que aconteceu, José? Com as ações da OGX, depois que ela tinha caído 90%, O que aconteceu? caiu mais 90%. E depois, sabe o que aconteceu? Caiu mais 90%. E aí, vai, né, 90% acima de 90% até dilapidar todo o patrimônio do investidor. E agora eu quero saber de você. Deixe sua opinião aqui abaixo. Comenta aí o que você achou desse vídeo, qual empresa você quer ver. E se você quer começar a investir em ações do zero com uma estratégia que reduza muito os seus riscos, conheça o MPCA, a minha primeira carteira de ações. O link está aqui em cima da cabeça do José. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.